Começar? Hoje nós trouxemos aqui o Luiz Rabi, que é o nosso economista-chefe. Ele trará um panorama sobre a nossa economia e sobre alguns dados importantes de consumidores. E em seguida, teremos aqui eu e o Wesley Poian, nosso gerente executivo de soluções de cobrança. E a gente vai falar sobre algumas soluções e ações para vocês aproveitarem a temporada de 13º e recuperarem as dívidas aqui dos seus clientes que podem estar inadimplentes. Tentem ficar com a gente até o final. A gente vai ter aqui uma pesquisa, vai ter uma forma de vocês interagirem. E tem um chat também para que vocês mandem as suas perguntas e aqui em tempo real a gente vai tentar ir respondendo a todos, tá bem? Vamos lá, Rabi? Vamos lá então, pessoal. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando nesse webinar. Bom dia aí meus colegas da Serasa que também estão participando e vão contribuir com essa conversa. O meu objetivo aqui é justamente dar um panorama, né, do cenário econômico atual, né, o que ele tem refletido em termos de evolução da inadimplência e também em termos de recuperação das dívidas, e tentar traçar aí algumas visões, né? O que a gente pode esperar aí para os próximos meses, principalmente aí com essa nova mudança, com essa mudança de governo que nós deveremos ter aí a partir do dia 1º de janeiro, né? Então, aí já entrando aí na questão mais específica do cenário econômico, o cenário econômico atualmente ele está bastante desafiador, né? Seja do ponto de vista da economia internacional, seja também do ponto de vista da economia brasileira. Se nós olharmos do ponto de vista da economia internacional, nós estamos aí com ameaças de recessão, principalmente na Europa, em função dos impactos da guerra da Ucrânia, especialmente no setor de energia de vários países do continente europeu. Mas não é só a guerra, nós estamos também enfrentando na economia mundial, né, um período de inflação muito elevada. Na Europa, a taxa de inflação na maioria dos países ultrapassou 10% ao ano, algo que não se via desde a década de 80, ou seja, há 40 anos não havia um patamar inflacionário no mundo desenvolvido semelhante ao que nós estamos vendo hoje. E isso tem demandado dos bancos centrais uma sequência de aumento de taxa de juros, justamente para tentar reverter esse atual quadro inflacionário. Ele se mostra mais severamente na Europa, mas se a gente atravessar o Atlântico, nos Estados Unidos e também na maioria dos países do continente americano, a situação é muito parecida, ou seja, nós estamos olhando para a economia americana e vemos que lá também a inflação tem ultrapassado a casa dos 10%, e o Banco Central norte-americano, até mais de uma forma mais intensa e mais rápida do que o próprio Banco Central europeu, já aumentou a taxa de juros em várias ocasiões ao longo deste ano, né? E o cenário ainda é de que essa continuidade do aumento de juros deve prevalecer, pelo menos aí ao longo do primeiro semestre do ano que vem, ou seja, a inflação ainda está incomodando e isso vai continuar demandando aumentos sucessivos das taxas de juros por parte dos bancos centrais dos países desenvolvidos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Em menor escala na Ásia, a Ásia tem os seus outros problemas aí ligados principalmente com a China, essas novas ondas de Covid que aconteceram na China, demandaram aí uma política bem agressiva em termos de lockdowns por parte do governo chinês, que diante de protestos que a população efetuou aí nas últimas semanas, o governo tem dado alguns sinais de relaxamento, mas a situação lá também não está ainda totalmente resolvida. Então, quando a gente olha a economia mundial, o quadro de 2023 ele é bastante desafiador e com esses problemas a serem resolvidos, né? Do ponto de vista aí, econômico, o principal problema é essa inflação global, que faz com que os bancos centrais tenham que subir taxas de juros, e quanto mais se sobe juros, mais a ameaça de recessão fica cada vez mais concreta, né? Porque a gente sabe que juros altos não combina com crescimento econômico. Pelo contrário, né? Então, quando se tem a necessidade de aumentar os juros, né, aumenta a chance de você ter uma desaceleração mais forte ou até mesmo uma recessão na economia mundial.
No Brasil, a situação não está muito diferente, né? Apesar do nosso Banco Central já ter iniciado aumento de taxa de juros desde março do ano passado, né? A gente lembra aí que na época da pandemia a Selic foi a 2% ao ano, que foi a taxa mínima histórica, mas o fato é que agora nós já estamos com 13,75, né? Ontem, por exemplo, o Banco Central manteve novamente a taxa de juros em 13,75 ao ano, porém já emitiu alguns alertas, principalmente olhando aí para a questão fiscal, né, que é talvez a grande fonte de incerteza que nós temos hoje do ponto de vista da economia brasileira, né? Ontem a PEC foi aprovada, né, a PEC que uns chamam de PEC da gastança, outros chamam PEC do Lula, foi aprovada ontem no plenário do Senado, né, com uma folga fiscal, né, que deve prevalecer ao longo dos próximos 2 anos, né, mas essa folga fiscal justamente para evitar que haja um descumprimento legal, né, das regras do orçamento. Mas na prática o dinheiro vai ser gasto, né, e isso obviamente coloca risco sobre a sustentabilidade da dívida pública brasileira, né? E quanto isso permanece, ou seja, quanto nós estamos ainda também lutando com inflação alta, também temos que subir taxa de juros, também temos aí questões aí ligadas ao novo governo, principalmente na questão fiscal, né, o nosso cenário de crescimento econômico também não é muito animador para 2023, né? Porque como é que se vai crescer uma economia com juro a 13,75 e com chance de subir até um pouco mais, caso haja aí uma política fiscal mais relaxada, por parte do próximo governo, né? Então, todas as consequências de uma inflação alta e dos juros altos, né, que nós estamos ainda presenciando, permanece, ou seja, a taxa de desemprego nossa, apesar de ter caído, permanece ali na casa dos 9%. O poder de compra das pessoas foi drasticamente afetado esse ano, né, e sem muita perspectiva de uma recomposição rápida do poder de compra, já que a economia vai crescer mais lentamente o ano que vem, dado os juros altos, né? Então, o quadro todo, tanto da economia mundial quanto da economia brasileira, acaba produzindo aquilo que nós temos visto, que é um cenário bastante desafiador em termos de inadimplência. Se a gente olhar aí os próximos slides, né, acho que a gente pode aí já passar para o próximo, nós estamos vendo que a inadimplência no Brasil, dado esse cenário bastante desafiador, com juros altos, economia desacelerando, né, a taxa de desemprego provavelmente parando de cair, e é uma recomposição muito lenta do poder de compra da população, e a inadimplência não tem outra direção senão subir, né? De outubro do ano passado para cá, ou seja, nesses últimos 12 meses, nós saímos de 62 milhões de brasileiros inadimplentes para 69 milhões agora em outubro desse ano. Foram 7 milhões a mais de brasileiros que engrossaram essa estatística de inadimplência, é um recorde histórico em termos absolutos. Nós estamos falando que 69 milhões de brasileiros representa algo como 42% da população adulta do país nessa situação, ou seja, de cada 10 pessoas que se encontra na rua, 4 estão em situação de inadimplência, e esse aumento de 7 milhões equivale à cidade do Rio de Janeiro inteira, ou seja, em 12 meses, a população inteira, do ponto de vista equivalentemente à população inteira do Rio de Janeiro, ficou inadimplente no país. É gente para burro, é muita gente, né? E esse aumento da inadimplência dos consumidores, e que ainda não deu sinal de queda, né, a curva ainda, infelizmente, continua subindo, né, acaba puxando também a inadimplência das empresas, que também está batendo um recorde. 6,3 milhões de empresas inadimplentes hoje no Brasil, crescendo também em relação a outubro do ano passado, né, uma consequência direta da inadimplência dos consumidores, porque quando o consumidor não paga uma dívida, quem não recebe é uma PJ, né? Então, as empresas enfrentando essa situação mais problemática em termos de inadimplência dos seus consumidores, também acaba ficando com problema, porque aquele dinheiro daquela venda ou daquele serviço que foi prestado, que o empresário estava ali esperando receber, acaba não recebendo. E ele começa a ficar com problema de pagar as suas contas e também vai ficando inadimplente por causa disso. Se nós olharmos aí o próximo gráfico, o próximo slide, quando nós abrimos esses dados de inadimplência do consumidor, o pessoal fala, mas o consumidor fica inadimplente no banco, o banco tem dinheiro, né? O banco nunca vai quebrar, né? Assim, mais ou menos, né? Porque, na verdade, quando nós olhamos esses 69 milhões de consumidores inadimplentes, né, a grande massa de inadimplência não está dentro dos bancos, né? A inadimplência dentro dos bancos é 44% desse universo.
né? 56% da inadimplência do consumidor acontece fora do sistema bancário. Ou seja, são empresas prestadoras de serviços, são varejos, ou seja, empresas varejistas, seja pequenos varejistas, médios varejistas, né? Ou seja, não importa, né? A grande massa de inadimplência do consumidor não é no banco que acontece. Que normalmente tem condições muito melhores de absorver uma inadimplência subindo, né? A grande massa de inadimplência acontece fora dos bancos. E a gente sabe a dificuldade que principalmente as micro e pequenas empresas têm para enfrentar esse problema, né? Porque justamente é o elo mais fraco dessa cadeia e, infelizmente, é onde se concentra os maiores volumes, as maiores quantidades de inadimplência que acontece hoje no Brasil. Se nós olharmos, né, para uma outra realidade que o próximo slide aí mostra, que é o mundo PJ em termos de inadimplência, a situação é até pior, né? Quando uma pessoa jurídica fica inadimplente, 76% dessa inadimplência acontece contra outra pessoa jurídica não financeira. Ou seja, são os fornecedores, são os prestadores de serviço, né, que já estão sofrendo a inadimplência do consumidor, acabam sofrendo também, por tabela, inadimplência que vem por parte dos seus clientes, pessoa jurídica. Então, o quadro de inadimplência hoje é realmente bastante complicado. Nós estamos vendo os volumes subirem tanto na PF quanto na PJ, e os principais atingidos por esse duplo aumento da inadimplência são justamente as empresas não financeiras. São as empresas varejistas, são as empresas prestadoras de serviços, são as indústrias. É esse pessoal que, de fato, acaba sofrendo o maior impacto desse cenário econômico que ainda está bastante adverso e vai continuar bastante desafiador, pelo menos durante o primeiro semestre do ano que vem, né? E uma outra situação, quer dizer, mais ou menos uma consequência dessa situação é o que o nosso próximo slide também mostra, tá? Mas a gente está vendo, né, a inadimplência subir, né? E então eu tenho uma massa, né, de inadimplência para poder administrar, ou seja, para tentar recuperar, né, o crédito, ou seja, tentar fazer com que essas pessoas físicas e essas pessoas jurídicas que estão me devendo me paguem, né? O problema é o seguinte, é que esse cenário bastante complicado do ponto de vista econômico também acaba prejudicando a própria capacidade, né, do devedor honrar o seu pagamento atrasado. Quando nós olhamos as estatísticas de recuperação de crédito, né, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, nós vemos uma piora justamente nesses últimos 12 meses. Foi justamente quando essa situação econômica se agravou. Hoje, o percentual de recuperação de dívidas, olhando, assim, a partir do momento que a dívida foi negativada, olhando os próximos 60 dias, quanto que eu consigo recuperar a partir do que eu negativei hoje, uma dívida, olhando os próximos 60 dias? No caso das dívidas com consumidores, ou seja, dívidas onde o meu devedor é uma pessoa física, esse percentual de recuperação caiu de 55% para 52% nesses últimos 12 meses, né? E no caso de ser uma dívida de uma PJ, ou seja, quando é uma PJ que está devendo para mim, esse percentual de recuperação também caiu 3 pontos percentuais, ou seja, de 48% para 45%. Então, é uma dupla consequência desse cenário econômico. Ele, ao mesmo tempo, eleva a quantidade de inadimplência, ou seja, eu tenho mais problema para administrar, e a chance, o percentual de recuperação que eu consigo usando aquilo que eu costumava usar em termos de cobrança, acaba sendo menor, né? Então, diante dessa situação que ainda vai prevalecer no nosso cenário, pelo menos olhando aí os próximos 6 meses, né? Diante dessa situação, eu preciso de ter outra forma ou tentar melhorar a minha capacidade, primeiro, de gerar menos inadimplência, né? Ou de sofrer menos inadimplência. E segundo, aumentar a minha capacidade de recuperar, né, esses créditos que acabam fazendo falta para mim, né? Obviamente, aquilo que eu falei, né? Com a dívida que não foi paga, acaba sendo um problema para o caixa dessas empresas que vão ter que administrar isso de uma forma diferente. Então,
E justamente, né, como é que eu enfrento esse cenário, né, que ainda vai ficar pairando no ar durante aí pelo menos os próximos 6 meses, como é que eu consigo colocar mais inteligência e mais eficiência nas minhas ações de cobrança, né, de tal forma que eu consiga reverter essas duas curvas, pelo menos as minhas duas curvas, eu como empresário, né, é que os meus colegas aí da Serasa vão contar para nós a partir de agora. E eu fico aqui à disposição, vou estar aqui com vocês. Se tiver alguma dúvida aí, a gente vai estar aberto para responder as dúvidas aí ao longo do nosso webinar. Muito obrigado. Obrigado, Rabi. Acho que pode passar, que acho que a Fê já fez as apresentações. Primeiro, assim, obrigado pela oportunidade de bater esse papo com vocês. A gente está aí numa época do ano que privilegia pelo tema, mas também a gente sabe que com Copa, festas próximas, então é sempre difícil encontrar uma oportunidade para a gente conversar. Então eu sei que para vocês estar aqui, vocês abriram um monte de outros compromissos e para nós essa conversa é bastante importante, tá? E aí, como o Rabi disse, né, a gente está num momento em que a inadimplência aumentou, as taxas de recuperação elas estão menores, né, ou seja, a gente precisa ser mais eficiente na hora de cobrar. E aí a gente trouxe aqui de uma maneira mais lúdica, né, como é que funciona esse processo, né? Então, um cliente, seja ele lá uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ele vai pedir crédito no mercado. E aí esse crédito pode ser com uma promessa de pagamento futuro de uma mercadoria que ele adquiriu, de um serviço, etc. Só que ao longo do tempo, esse cliente que é bom hoje, amanhã a gente teve uma mudança no cenário econômico, teve uma mudança no cenário político, as coisas mudaram e aí ele não tem mais condições de pagamento. Claro que quando eu falo de inadimplência, ela não está somente atrelada a um processo de mudança de cenários, né? Então, o processo de concessão, ele é importante porque eventualmente aquela empresa está inadimplente porque a concessão foi maior do que ela já tinha capacidade de adquirir. Ou então, o que é muito comum também, às vezes eu achei que dei crédito para uma empresa e nem era ela, porque era um processo de fraude. Então, aqui a gente nem está entrando nesse mérito, tá? Que é a importância da etapa de concessão. Mas sim um cliente que se tornou inadimplente por esse momento que mudou, e aí agora a gente precisa se relacionar com ele para encontrar o melhor caminho aí para esse parceiro. E quando a gente fala da cobrança, né, ela começa desde a etapa administrativa, em que você entra em contato por telefone com o representante, enfim, com os canais atuais, ou até o processo legislativo, né, que você abre um processo, etc. Aqui a gente vai explorar um pouquinho duas ferramentas que atuam nessa camada ainda administrativa. E é importante, porque quando a gente fala de cobrança, primeiro que tem que ser um processo contínuo da empresa. A partir do momento que um cliente se torna inadimplente, aquilo vira uma linha de custo, porque você tem que gastar recurso para essa pessoa abordar, você tem que ser eficiente, porque às vezes você não consegue falar com todo mundo, você não tem que falar com o cliente certo no momento certo. Existe um desafio também de avaliar um pouco do cenário desse seu parceiro, entender quais as condições comerciais que vão te ajudar a recuperar, se não 100%, mas parte daquele ativo. Então esse processo da cobrança, ele é amplo e ele precisa ser profissional, né? A gente não pode exercer a cobrança numa empresa quando dá tempo, né? Ou de vez em quando, ou só para um cliente ou outro que eu conheço. Esse processo ele precisa ser contínuo e robusto. Então, de novo, a gente vai aqui explorar um pouquinho mais duas soluções de cobrança que ajudam a gente nesse primeiro momento, que é a cobrança administrativa, em que eu apoio esse devedor e esse credor a entrarem num acordo. Tá bom? E aí a Fê vai explorar um pouquinho mais com detalhe essas soluções para a gente. Vamos falar um pouquinho do Fê, limpa-nome. desculpa, eu acho que Imagina. um ponto importante aqui, né? Eu falei disso no começo da minha fala, que o momento do ano é importante porque a gente tem um aquecimento da economia, né? Com o 13º, né? Principalmente pessoas físicas, elas têm uma injeção aí da sua renda e pode ser um momento propício para isso. Por outro lado, existe uma preocupação porque as empresas acabam arcando com essa responsabilidade do pagamento do 13º. Mas o fato desse dinheiro estar na economia, a gente vê que tem segmentos que acabam aquecendo, né? Então tem números de venda de receita aumentados, então também pode ser um momento propício para cobrar PJ que estão envolvidas nesse momento de aquecimento do mercado, tá? E aí por isso, de novo, que esse momento é tão propício para a gente falar desse tema. Vai lá, Fê. Bom, vamos lá. A gente vai falar de duas soluções aqui, com um pouco mais de profundidade na solução limpa-nome.
Eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui já ouviram falar, muito por conta do Feirão Limpa Nome. E a grande novidade é que a gente está trazendo essa solução agora para atender o mercado B2B. Então, o que é o Limpa Nome, né? É uma plataforma que ela é 100% digital. Pegando um pouco disso que o Poian acabou de trazer, a gente tem hoje N formas de cobrar os nossos clientes. E elas podem ser através de um escritório de cobrança, pode ser através de um funcionário da própria empresa, e mesmo com todo o custo, enfim, que pode ter envolvido, ainda tem uma questão que pode ferir muito, que é o relacionamento com esse cliente, porque é uma situação mais sensível. Então, aqui a gente vem com uma plataforma, de novo, 100% que é digital, e que ela une essas duas pontas, ela une o credor e o devedor em um único ambiente, em uma única plataforma, em uma única ferramenta. Aí, o que a gente tem de ganhos com isso? Traz muito mais facilidade aqui para negociação num único lugar, né? Sem essa intermediação, sem ter a necessidade aí de um terceiro, ou enfim, um outro processo no meio do caminho, que muitas vezes não é priorizado, ele precisa ser um processo que seja rotineiro. E também traz mais facilidade aqui na negociação das dívidas, dado que é um processo mais simples e a ferramenta é super intuitiva. Como é que a gente faz, né, para aderir a essa plataforma? Como que a gente começa a conversar sobre ela? Então, a gente tem 3 etapas aqui, 3 passos que são super simples, que primeiro é uma parte cadastral, precisa cadastrar, criar uma senha, um login para acessar a plataforma. Tem uma configuração de condições comerciais. O que é isso, né? É basicamente definir quais são as condições para os acordos que serão imputados na ferramenta, que serão colocados nessa ferramenta. Então, como, por exemplo, o número de parcelamento, percentual de desconto, é feita uma política de cobrança por consumidor. Então, aqui na visão do credor, ele faz esse cadastro, configura qual é a política de cobrança dele e começa a terceira parte, que é fazer o upload dessas dívidas para controle e gestão dentro da própria ferramenta. Legal. Mas e na visão do consumidor? O consumidor, ele é acionado, existe hoje através da própria Serasa, uma régua de relacionamento, onde a gente comunica esses consumidores, né? Ele tendo um cadastro aqui, ele é comunicado, e sim, são várias métricas, várias variáveis, mas depende muito do momento da dívida, do aging que ele tem. Ele recebe uma comunicação, ele vai ser acionado, então ele acessa a Serasa, os canais da Serasa, clica em negociar de uma forma bem simples, e ele escolhe qual que é a forma de negociação, se ele vai querer fazer um pagamento à vista, se ele quer fazer um pagamento parcelado. Definindo isso, gera o boleto e realiza o pagamento. Aí pronto, assim, tá resolvido. A gente tá falando de uma ferramenta onde ela tem ali as duas pontas integradas, e a gente não tem nada no meio desse caminho para que interrompa esse processo que pode ser tão sensível na visão do consumidor final. Acho que aqui é isso, acho que a gente pode passar, Val, até para mostrar um pouco de relevância aqui, capilaridade. Aqui tem até um exemplo, tá? Nessa telinha aqui de celular, de como que o devedor, aqui que a gente está chamando de consumidor, como que ele enxerga uma oferta para pagamento da sua dívida, né? Então, ele tem ali um valor total, tem a empresa e também qualquer oferta ali negociada com desconto para ele realizar esse processo. Então, lembrando que falando do Limpa Nome, ele é hoje a maior plataforma, é o nosso maior portal de negociação de dívidas do Brasil. E eu trouxe aqui alguns grandes números para tangibilizar a capilaridade que essa solução ela tem hoje no nosso mercado, o impacto que ela pode dar na economia. Então, a gente já teve aqui mais de 30 milhões de acordos fechados. A gente está falando de 17 bilhões de reais aqui já recuperados com essa ferramenta, com essa solução. E estamos falando aqui de uma média de 200 acordos por minuto. Bacana. E quais são os tipos de dívida, né, que a gente pode negociar através do Limpa Nome? Todos os tipos. Então, desde as dívidas atrasadas com apenas um dia de atraso, independente se ela está negativada, né, se é uma situação de negativada ou não. Então, pode não estar negativada, por isso que a gente chama muito de solução amigável, é uma solução amigável e democrática. As também dívidas já negativadas, seja pela Serasa ou por outro birô de crédito, e as dívidas decursadas são aquelas acima de 5 anos do nosso aging de dívidas, tá? Independente se elas são dívidas PJ ou se são dívidas PF, para pessoa física ou pessoa jurídica. Então, aqui é um portal liberado para, de fato, negociar todos os tipos de dívidas que a gente tem hoje no mercado. E aí, falando em capilaridade, acho que a gente pode já pular para o próximo, Val.
é importante, acho que, ressaltar a abrangência, né? O quão relevante é essa solução para a gente aqui, para conseguir atender. A gente era muito focado com essa solução para atender o PF, nosso consumidor final, e agora super preocupação para disponibilizar essa solução para atender o mercado B2B. Então, temos um marketing robusto aqui de alto impacto nacional, durante todo o ano falando de Limpa Nome. Isso aqui traz muita confiança, né? Confiabilidade quando o próprio consumidor vê através de onde ele vai pagar as dívidas dele. Então, acho que é um ponto super relevante que traz uma força enorme e a gente está apostando muito, inclusive, para como a gente consegue colocar essa força para atender aqui os nossos clientes e o nosso mercado PJ. Legal, acho que já pode até passar, Val. Acho que aqui tem um ponto que é bastante relevante, é com relação a... Putz, a ferramenta ela é legal, ela integra aqui o nosso credor e o devedor, mas quanto que isso pode custar, né? Como que a gente faz o pagamento por essa solução? Então, foi feito um modelo aqui de negócios muito pensado para ajudar aqui os nossos clientes, que estamos chamando de parceiros, porque isso aqui é uma parceria mesmo, tá? Que é um modelo de success fee. É basicamente o seguinte, a gente paga que o nosso credor, ele vai pagar pela solução quando ele recuperar a dívida. Então, é feita uma retenção da taxa, por exemplo, foi feita uma negociação, foi feito um acordo, o cliente topou, pagou a dívida, só aí que o pagamento da solução é feito. É o que a gente está chamando aqui de... Isso aqui traz muitas facilidades, né? Porque o cliente ele vai pagar apenas quando realizar o acordo e receber os valores. Tem uma tabela que a gente chama aqui a tabela de FII dessas cobranças, ela tem algumas variáveis, mas ela fica disponível dentro da ferramenta, tá? Então, é feita uma retenção dessa taxa e a disponibilização do valor da dívida para vocês. E acho que a gente pode falar um pouquinho agora. Vamos passar, tem um videozinho aqui que é bem simples. Ele está um pouco acelerado, tá, gente? Mas eu vou tentar pegar aqui os principais pontos que mostram um pouco da jornada de contratação dessa solução. Então, lembrando, não tem custo de adesão e tem um processo que hoje a gente integrou totalmente aqui dentro dos nossos canais. A gente chama aqui nos canais da Serasa, mas é o nosso menu de produtos. É feito o login. Aparece aqui dentro da nossa prateleira de produtos o Limpa Nome. Tem a possibilidade de enxergar o manual do produto aqui também, dá para baixar o manual. E após o clique, a gente acessa a plataforma com os dados do quadro societário e o CNPJ já vem preenchido. E tem aqui um cadastro, uma parte cadastral que ela é básica, tá? Após isso, tem uma criação de senha. Essa senha, eu vou falar um pouquinho dela no final do vídeo, para não perder aqui o pace. É preciso colocar aqui os dados bancários. A gente faz uma abertura de uma conta transitória, porque essa conta transitória, a gente tem aqui um processo bancário por trás da plataforma, que está totalmente integrado, que é onde a gente consegue, de fato, fazer toda a leitura das dívidas, geração de boleto, inclusive o pagamento do valor recuperado para os nossos clientes. É feita uma configuração também aqui de política de cobrança, como eu mencionei anteriormente. Então, é escolhido qual é a taxa de juros, qual que é o modelo, se ele é composto, se ele é juros simples, e qual é o tipo de dívidas também que serão inclusas. Após isso, tem uma etapa de subida dos arquivos, que é um arquivo de inclusão dessas dívidas, e também é possível colocar o logo da empresa para o cliente poder identificar do que a gente está falando, né? Aí pronto, feito isso, esse primeiro cadastro, a gente já tem aqui um acesso a um dashboard completo com as principais informações. E também, depois de configuração dessa política de cobrança, é possível também retomar e ajustar se for preciso. Tem até uma super melhoria que foi feita recentemente, que a gente consegue aplicar a política de cobrança por consumidor. O que mais a gente tem aqui? A parte de acessos. Essa é a carinha do dashboard, tá? Que a gente consegue ver aqui qual que é a quantidade de acordos, quanto já foi pago, o que a gente tem ainda de saldo. Esses acordos, eles podem... Essa ferramenta, ela consegue gerar relatório também. Dá para gerar por cliente, por tipo de dívidas.
E acho que aqui é um pouco dessa jornada, tá, gente? Que eu queria tentar passar, foi super rápido, tá? Mas acho que o que eu queria ressaltar dessa jornada, acho que tem alguns pontos importantes. Aquela parte cadastral, quando a gente olha todas essas telas, elas até parecem ter uma jornada longa, mas ela é um primeiro cadastro, ele é um cadastro de um serviço online muito habitual com o que a gente já faz hoje em dia. E esse primeiro login que é feito, precisa-se de uma criação de uma senha, porém, é uma única vez. A partir do momento que foi criado, quando é acessado através aqui dos nossos canais, através do menu de produtos, ele já autentica e vai direto para esse dashboard que vocês estão enxergando aqui na tela. E acho que um outro ponto importante que pode surgir aqui de dúvida é com relação a essa abertura de conta, tá? Não sei se vocês conseguiram ver, foi super rápido, mas tem uma etapa do cadastro que é feito o upload de documentos comprobatórios. Então, quem faz adesão aqui é o quadro societário da empresa. Então, precisa de fato aqui de uns documentos para comprovar o quadro societário e comprovação da empresa. Porém, depois a parte de acessos ela pode ser destinada aqui e feita a gestão de uma forma mais tranquila. Por que que precisa dessa conta? Porque a gente tem uma empresa que é nossa, que está por trás aqui dessa integração, que é a PagVeloz, é quem faz todo esse processo de cobrança, geração de boleto, retenção da taxa e liberação do valor para vocês. Só que ela está totalmente integrada na plataforma. Então, é feita uma abertura de conta, não precisa sair da plataforma para nada, nem para acessar posteriormente. Ela está aqui disponível dentro de todo esse processo da cadeia de cobrança do Limpa Nome, tá? Acho que já tem algumas perguntas aqui. Daqui a pouco a gente consolida e já responde no final. De jornada, acho que é isso. Acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre o... Pode passar, Val, por gentileza? Acho que voltou para o vídeo. A gente pode falar agora aqui um pouquinho do PFIN, que já é uma solução mais tradicional. O Poia vai ajudar aqui a gente, ele vai complementar. Acho que aqui tá mais rápido, a gente vai ganhar mais tempo para conseguir, inclusive, responder as dúvidas de vocês, tá? É isso aí, pode passar, Val. Então, assim, o que a gente estava mostrando aqui? Como eu disse para vocês, cobrança ela tem que ser um processo contínuo, robusto, não pode ser de vez em quando. O que a gente consegue trazer do Limpa Nome é justamente a frequência, né? Então, eu disponibilizo ao cliente, eu disponibilizo uma ferramenta digital que eu consiga unir o credor e o devedor de maneira contínua, né? O Limpa Nome tem essa grande exposição na mídia, né? Então, gera incentivos para que o devedor entre na plataforma e lá ele consegue fazer toda a negociação. Mas o limpa-nome, ele ainda é uma relação um a um, né? Então, assim, é eu falando, olha, Fernanda, você tem que me pagar, olha, tem um acordo aqui para você, a gente precisa entrar num acordo e etc. Eventualmente, essa forma de cobrança, ela não é a única necessária. Porque, eventualmente, eu passei por um momento difícil e eu devo não só para a Fernanda, mas para outras empresas. E aí, às vezes, eu preciso tomar uma ação mais rigorosa, e o PFIN ele traz um pouco disso, porque aí eu deixo de ter uma comunicação exclusiva, e quando eu faço a utilização do PFIN, que é a negativação, a famosa cartinha da Serasa, essa informação passa a se tornar pública, porque ela fica disponível em todos os relatórios. Então, uma vez que eu negative um cliente, além dessa informação aparecer lá nos relatórios de consulta, isso afeta meu score, isso afeta os modelos que mostram propensão a pagamento, etc. Então, faz com que aquele devedor comece a ter impacto, inclusive, lá no processo inicial da nossa jornada, que é da concessão de crédito. Porque uma vez que ele tem essa dívida, de novo, isso afeta todo esse ecossistema. Então, o PFIN é uma ferramenta de cobrança complementar ao LNO, e ele é utilizado quando a gente já tem ali um limite. Eu costumo dizer que quando você vai para uma negativação, você escolhe entre manter o relacionamento ou manter o ativo, né? Manter o direito de receber. Porque, de novo, é uma relação mais agressiva de cobrança, mas também necessária. Muitas vezes a gente precisa ter, dentro do processo de cobrança, a eficiência passa por quem cobra primeiro, por quem gera maior impacto, etc. Tá? Então, o PFIN é uma ferramenta mais tradicional e o processo é exatamente esse. Tá? A gente envia uma carta de cobrança para esse cliente e ele tem 10 dias para regularizar.
após esse prazo. 10 dias, na verdade, isso depende do estado, né? Mudou um pouquinho. Mas ele tem um prazo para regularizar. Caso ele não regularize, essa dívida passa a estar disponível em todos os relatórios que sejam consumidos sobre aquele documento, seja ele pessoa física ou jurídica, tá? Então, de novo, é uma forma de cobrança mais incisiva do aspecto do ecossistema como um todo, porque a gente tem esse impacto na relação de crédito. E eu acho que é isso, Val. Acho que o próximo slide é de pergunta. Eu tô vendo que estão surgindo vários balõezinhos aqui. Acho que a gente pode ir trabalhando neles já. Podemos ir pegando aqui por ordem, é isso? Isso, pode pegar lá por ordem, lá no chat que a gente enviou Legal, para vocês. legal. Bom, Fê, vamos se dividindo aqui, tá? Eu leio uma, você lê outra. Acho que a primeira pergunta é do Marcelo aqui. Por gentileza, após a inclusão da dívida no Limpa Nome, o devedor recebe a informação de que o credor incluiu a oportunidade da plataforma? Sim, tá? O Limpa Nome, ele tem essas ferramentas de acionamento, seja via push no aplicativo, seja via e-mail, via SMS. Então, uma vez que o credor está incluso na plataforma do LNO, ele passa a receber notificações incentivando ele a entrar na ferramenta e realizar o acordo. Bom, acho que você já até respondeu a segunda aqui. Parte da segunda. A segunda é: olá, o custo seria um percentual em cima do valor recebido? Sim, a gente falou um pouquinho disso, né? É um percentual em cima do valor, a gente não tem uma taxa única, tem uma tabela de FIIs que a gente chama aqui, é um percentual, fica retido com a Serasa e o valor é liberado para vocês, clientes. E a próxima, acho que da mesma pessoa, já é: a Serasa começa a enviar algum tipo de mensagem ao meu cliente inadimplente incentivando sobre o uso do limpa-nome? Essa é que você acabou de responder, né, Poian? Sim, e com relação ao FII, né, que a gente chama de Success Fee, é isso, tá? Obedece às regras de mercado. Então, normalmente, uma dívida quanto mais antiga, é mais difícil de ser recuperada, portanto, o FII é maior. Então, de fato, tem uma tabela de FII baseado no aging da dívida, tá? Aí o próximo aqui do João Luiz, é isso, né? O boleto que o cliente vai pagar, o valor cai direto na conta do credor ou da Serasa? A gente, dentro daquele processo que a Fernanda mostrou aqui do cadastro, a gente cria uma conta transitória. E a gente desenvolveu isso justamente para facilitar, né? Até então, o modelo de cobrança eu faço a publicação, mas eu transfiro a responsabilidade para o credor de ir lá, de fazer a conciliação bancária, de fazer a baixa. Como o Limpa-Nome é uma ferramenta que visa tornar essa jornada, né, entre o credor e o devedor mais fluida, a gente criou esse processo que ele possa gerar o boleto. Quando o cliente paga, ela cai nessa conta transitória da Serasa e a gente transfere para essa conta que foi criada durante o processo de abertura do cadastro, tá? Boa. Acho que a próxima aqui é da Elaine. Qual é o tempo médio para integrar com a plataforma? Para 2023, conseguimos saber o cronograma da campanha do Limpa Nome? Vamos por partes aqui, né? O tempo médio para integrar aqui com a plataforma é online, tá? Desde que todos os documentos estejam aqui em mãos, seja o responsável pela empresa fazendo o cadastro, é um processo de uma abertura como se fosse muito semelhante com uma abertura de uma conta online, assim, sabe? Por exemplo, uma conta de algum banco que seja online. É feita toda a parte cadastral, subida dos documentos, e em poucos minutos, acho que no máximo aqui em D+1, depende, tem alguns cortes de horário, mas no dia seguinte a plataforma ela já está disponível para utilização. Aí, essa Isso aí. próxima, para 2023, conseguimos saber o cronograma da campanha do Limpa Nome? Essa aqui, não sei, Poian, se você tem a resposta aqui mais A gente, clara. a gente vai ter um feirão em março, na verdade, assim, e aí existem dois momentos, tá? Acho que primeiro, ainda reforçando o ponto da integração, tem uma expressão que eu uso aqui, que a gente quer tornar o Limpa-Nome o iFood, porque no iFood você consegue comprar uma comida no Coco Bambu, mas você consegue também comprar um cachorro-quente de um food truck que está ali vendendo na esquina.
O limpa-nome até então era uma ferramenta que dependia de integração, eu não sei nem se a Eliane já teve experiência, talvez por isso a pergunta dela. Mas agora não, tá? É um processo online, porque a gente quer, de fato, ajudar a empresas que têm carteiras gigantescas de cobrança, mas aquela empresa que só tem uma dívida, ela pode incluir no limpa-nome e seguir a mesma jornada fluida e aproveitar toda essa potência de comunicação. E aí, quando a gente fala do limpa-nome, a gente tem tanto os processos contínuos de cobrança, como eu já mencionei para vocês, mas a gente tem épocas do ano em que a gente faz o feirão físico, inclusive, que é um momento em que a gente tem, inclusive, uma exposição muito maior. Então, tá rolando agora um feirão, inclusive, rolou, se eu não me engano, em 4 estados. Em março a gente tem uma previsão de ter outro, tá? Mas a cobrança ela acontece ao longo do ano todo, tá? Se alguma resposta não ficar clara, vocês podem reforçar aqui as perguntas que a gente volta, tá? Aí tem uma outra pergunta aqui, tá sem nome, mas caso a empresa não aderir ao limpa-nome, o consumidor consegue solicitar a Serasa que deseja regularizar sua dívida? Quando uma empresa, seja no PFIN ou seja no limpa-nome, faz a inclusão, a responsabilidade daquela negativação é da empresa, tá? Então só ela pode solicitar a baixa. A não ser que tenha uma ordem judicial, né, exigindo a baixa, sempre o credor que é o responsável por falar, olha, ainda que, por exemplo, o cliente aderiu ao limpa-nome, negativou, incluiu alguém dentro da jornada, e eventualmente esse cliente fez o pagamento por outro caminho que não pelo limpa-nome, enquanto o credor não for lá excluir, essa dívida ela continua ativa, com régua de cobrança e etc, tá? Então, eu não sei se eu respondi, mas é isso, tá? Boa. A próxima aqui acho que é uma pergunta repetida, também está sem nome. Qual o percentual cobrado pelo serviço do limpa-nome? Eu acho que tem uma pergunta do consumo mínimo ali, ó. Tá como convidada também. O produto tem consumo mínimo, isso não tira o incentivo. Pulei essa, pessoal, desculpa. O produto tem um consumo mínimo, isso não tira o incentivo para aqueles que não têm muitos casos a negativar? Boa essa pergunta. Ela tá falando do PFIN aqui, eu imagino, tá? Porque negativação. Uhum. Então, acho que. Mas eu reforço os dois modelos, tá? O convidado aqui, que infelizmente veio sem nome. Quando a gente fala do LNO, não tem custo de inclusão, 100% da receita é baseada no Success Fee, né? Que é com o base no pagamento realizado dentro da plataforma. Quando a gente fala do PFIN, a gente tem um consumo mínimo pela manutenção desse dado nos nossos servidores, tá? Então tem um custo de negativação, e aí você tem um contrato lá que garante a manutenção dessas informações no nosso sistema. O que a gente tem trabalhado, aí é o dono da pergunta, é ter tabelas que consigam atender todos os bolsos, tá? Então, não tornar de novo a cobrança, que já é um processo que gera custos, como eu mesmo mencionei ali em cima, ainda mais agressivo, tá? E quando a gente fala do PFIN, por exemplo, no gráfico que o Rabi mostrou, não sei se vocês se recordam no percentual, mas ele fala, olha, a taxa de recuperação do mercado, né, considerando todos os canais, foi de 45% no mercado PJ, considerando 60 dias. Quando a gente faz esse mesmo corte olhando só o PFIN, para vocês terem uma ideia, a gente atinge 60% de recuperação. Então, é uma ferramenta eficiente para cobrança também. A ideia, de fato, é ajudar a tornar a cobrança uma linha de receita e não de custo, tá? Aí, qual que é a próxima, Fê? Essa daqui é como identificar com as ferramentas disponíveis a empresa ou pessoa física que possui liminar judicial para não aparecer pendências financeiras nas consultas. Assim, podemos evitar vendas para clientes inadimplentes. Neste caso, o limpa-nome é liberado ao cliente? Quer que eu responda? Eu quero. Como é que funciona a liminar, né? Como eu disse, hoje o dono da negativação, o dono da inclusão, é o credor, né? Tem um contrato que o respalda para isso. Então, ele é responsável pelas informações que são inseridas. Mas, obviamente, né, se alguém entender que aquela negativação, que aquela inclusão não é legítima, ele pode procurar os seus direitos e aí, normalmente nessas situações, ambas as partes são envolvidas, né? Tanto o credor quanto a Serasa, né, até chegar a uma definição de limitação judicial. No caso do LNO, não há uma negativação, tá? Que é importante reforçar. Então, imagina que
você, ao invés de colocar lá, às vezes, o vendedor, ou o departamento de crédito, ou o próprio departamento de cobrança para ficar ligando para o cliente, para ficar mandando e-mail, etc., você tem uma ferramenta que faz isso por você. Mas lembra que quando eu falo do LNO, não tem uma... Desculpa, a gente fica por essa mensagem aqui de reinicialização, tomei até um susto. Mas não tem uma negativação. Ainda eu estou falando da cobrança 1 a 1. Então, isso não está exposto para o mercado. Tá? Então, não há uma questão judicial para exclusão. Dificilmente alguém vai te processar porque você está cobrando uma inadimplência que é legítima. Tá? Então, é um pouquinho diferente, de fato, quando a gente fala da negativação via PFIN, o LNO. Aí Boa. tem a pergunta do Rodrigo: qual seria o valor da taxa retida pela plataforma do Limpa Do Nome? limpa-nome. Tem uma tabela, tá, Rodrigo? Durante aquela jornada de cadastro, a gente mostra uma tabela de FII. Então, por exemplo, de acordo com o aging da dívida, quanto mais nova uma dívida, teoricamente, né, dentro do formato de cobrança, é mais rápido de recuperar. Logo, a minha taxa, o meu FII é menor. Quanto uma dívida vai ficando mais longa, ela vai se tornando mais difícil de recuperar. E aí a gente acaba tendo um esforço maior para recuperar. Então, tenho que gastar mais com esforço de tecnologia, com envios de e-mail, SMS, etc. Então, os FIIs são maiores. Hoje, eu diria que o FII médio da base gira em torno de 11%, tá? Mas aí eu estou falando uma média baseada em todos os agents, etc. O ideal é que quando a gente sobe a carteira, a gente consegue ter visão exatamente de qual que é o aging, caso aquela dívida seja regularizada, tá? Vai lá, Fê. Boa. Aqui também está sem nome, tá? Como convidado. Uma vez o credor realizando o parcelamento no LNO, pagamos o percentual em cima do pagamento da entrada e das demais parcelas a Sempre em cima do valor pago, tá? sempre em Não cima é, do acordo. não é por valor prometido, tá? Então aqui o FII é sempre em cima do pagamento do boleto, porque você ainda tem aqui a possibilidade da quebra, né, do acordo. Então, sei lá, eu fui lá e aceitei um acordo. Não honrei, obviamente que a gente não vai descontar o FII, tá? Até porque esse FII Perfeito. ele é descontado direto na conciliação do boleto, tá? Então não tem custo só porque o cliente aceitou um acordo se ele não fez o pagamento. Exatamente, em cima do acordo pago. A próxima aqui da Beatriz é: o cliente precisa estar negativado para a empresa conseguir usar a plataforma de negociação? Não, não necessariamente, tá? Acho que esse é um grande benefício do Limpa Nome, que ele não tem essa restrição. Então, o cliente, vamos pensar aqui no consumidor final, ele pode você ter uma dívida com um dia apenas de atraso e nem estar negativado. Ele já pode ser colocado, essa dívida já pode ser inclusa na ferramenta para dar o start do processo de cobrança. Isso aí. Bom dia, essa conta transitória tem um custo? Não. As contas do PFIN já ficam no Limpa Nome? Não, tá? São processos diferentes. Você pode incluir uma dívida no Limpa Nome e não querer negativar, ou você pode, de repente, um devedor que já tem histórico, você sabe que ele está com problemas maiores no mercado, de repente você não quer nem colocar no Limpa Nome, quer direto fazer a negativação, tá? Então, são processos apartados que você pode escolher de acordo com o cenário, qual caminho você vai seguir. Aí tem o João aqui, né? Entendido. E normalmente, qual o tempo para o valor sair da Serasa e ir para o credor após o devedor realizar o pagamento? Aqui, acho que aqui é o tempo de conciliação. Tem uma janela específica, né? Eu confesso que eu não lembro isso de cabeça. Eu não sei se você sabe, senão a gente pergunta para os universitários aqui e já te responde, tá, João? Ficamos aqui pendente. E acho que também tem algumas coisas que realmente a gente vai precisar aqui consolidar. Todas essas perguntas depois elas podem ir em formato de FAQ para vocês, tá? A gente vai mandar isso tudo respondido com mais detalhes, enfim. Tem uma janela, tá, João? Tem uma janela, assim, a gente tem ciclos específicos, sei lá, dia 5, dia 10, eu não lembro agora exatamente todas as datas, mas eu te confirmo aqui, tá? Para dar uma resposta mais precisa. A subida dos arquivos é necessária API? Não, tá? Como eu disse para vocês, assim, a ideia do Limpa Nome aqui é ajudar uma empresa que precisa negativar que precisa incluir um boleto, uma dívida só, tá? Então não tem. O processo é aquela jornada que a Fernanda mostrou para vocês, 100% digital, e lá basta subir um arquivo em Excel, tá? Não tem conexão, não tem integração, nada via API, tá? Não precisa dos engenheiros para usar o Limpa Nome.
Essa é uma grande facilidade mesmo. Uhum. Vou ler a próxima aqui. Também não tem nome, tá como preciso ter um vínculo com a Serasa ou posso simplesmente aderir ao Limpanome? Quer responder, Poian? Respondo. Hoje a gente está fazendo a gente tem uma oferta de cobrança, tá? Que contempla os dois modelos, o PFIN e o Limpanome. E aí o cliente pode usar exatamente qual ele quiser, tá? Ele pode, de repente, olha, para o meu processo de cobrança, eu vou comercializar eu vou usar só o PFIN, só a negativação, ou eu vou usar só o Limpanome, ou eu vou mesclar as duas iniciativas de acordo com a minha necessidade, tá? Então, hoje tem uma solução de cobrança que tem as duas modalidades. Agora, eu não quero usar de consulta com a Serasa porque eu uso outra empresa, uso o concorrente, zero problema, tá? Eu não quero usar, eu só tenho certificado da Serasa, não tem problema. Ou, de novo, eu não tenho nada, eu quero só comprar o pacote de cobrança também, tem liberdade total, tá? Poderiam colocar o manual do Limpanome e a tabela dos percentuais cobrados? Não consegui localizar no meu acesso do Serasa. Sim, aí, Jane, se você puder, tem um QR Code aqui que tem uns e-mails. A gente até pega o seu contato e pede para alguém entrar em contato, te explicar como é que funciona isso e etc, tá? Eu até vale Essa a reforçar Dani aqui, respondeu, né? vale Uhum. reforçar aqui que Legal. a gente vai fazer o envio, tá, de todos os materiais. É bem isso que a Fê falou. Então a gente vai fazer um Q&A aí, uma FAQ com as principais dúvidas, mas também a gente manda os materiais de cada um dos produtos que a gente falou aqui e sanando todas essas dúvidas, gravação do webinar, tudo que a gente falou aqui a gente reúne e envia para os participantes, tá? Legal. Bom, agora que eu vi, Dani, que você tinha respondido logo abaixo aqui, aí eu não É. sei exatamente onde que a gente está aqui das perguntas. Eu posso ir na seguinte? Caso o Eu cliente parcele... acho que vale a gente escolher mais umas 2 ou 3, talvez, para responder, até porque daqui a pouco a gente tá perto de encerrar o nosso tempo, né? E aí é mais ou menos isso que a gente falou, né? As perguntas foram várias, bem bacanas. Acho que vale a gente produzir um Q&A aqui, uma FAQ, mandar para todo mundo. Inclusive, isso vai enriquecer também os nossos materiais. Mas aí, se vocês quiserem escolher umas 3 variadas aqui, porque eu acho que algumas acabam também, talvez, se Repetindo, né? repetindo, né? Acho que Uhum. talvez a gente pode reforçar essa de quais ferramentas que a gente usa para acionar o cliente, que acho que é importante, né? A gente falar a gente usa ali toda a força, né, do limpa-nome, né? Então, não é só e-mail e SMS, tem toda a parte de push, tem milhões e milhões de pessoas que têm o aplicativo. Acho que o Poian e a Fê podem reforçar aqui esse tema, que é bem bacana, que acho que a força da comunicação é um dos maiores benefícios do produto. Não, legal, acho que eu vou até responder a próxima aqui, ó. Caso o cliente parcele sua dívida na metade do compromisso e ele não consegue mais pagar, como ficaria na sua inadimplência? Assim, de novo, tá? Se ele aceita um acordo em 10 parcelas e ele pagou 5, as outras 5 elas vão continuar em aberto se ele não regularizar, tá? Então a régua de cobrança ela segue normalmente até que ele regularize 100% da dívida ou que o credor vá lá e exclua ela, tá? Caso contrário, o motor do limpa-nome continua trabalhando, tá? Boa, tem uma outra aqui também de perfil de dívidas, é uma das últimas. Dívidas vencidas, há quantos anos posso incluir? É, até as decursadas, tá? Até dívidas acima de 5 anos podem ser inclusas na plataforma para uma tentativa de negociação e recuperação. E para a gente não perder o gancho da Dani, né, que ela perguntou sobre os Ah, canais, boa. hoje, assim, a gente consegue, um consumidor, ele consegue acessar via Correios, as dívidas dele do Limpa-Nome, ele é impactado pelo aplicativo, pelo próprio site, né, com campanhas que a gente faz na web, pelo WhatsApp, a gente tem uma central, né, de atendimento que também pode orientar esse consumidor, seja ele pessoa física ou jurídica, tá? Então tem uma série de canais, assim, a gente aproveita um pouco da nossa capilaridade para conseguir alcançar, tá? Boa. Temos tempo aqui para mais uma, Dani? Temos, né? Temos, acho que a gente podia responder essa do Jonas, ele já tinha perguntado aqui anteriormente e acabou passando, né? Se o cliente consegue negociar dívidas de refim ou somente de PFIN no limpa-nome. Tá, assim, acho que primeiro esses nomes, né, que a gente acabou adotando nem são os melhores, né, Jonas? Acho até uma pena, assim, você ter esses nomes na cabeça, assim, porque nem deveria falar de uma maneira tão técnica, tá? Mas, assim, basicamente, PFIN e refim é o mesmo produto. A única diferença é que o refim é exclusivo do banco. Então, hoje, sim, existem bancos que têm o limpa-nome
e aí ele pode usar esse canal como cobrança, tá? Então, a única diferença desses dois produtos, Refin e Pefin, é só a origem da dívida, tá? Que um tem origem bancária e o outro não bancária, tá? Mas sim, qualquer empresa pode usar o limpa-nome, inclusive existem bancos que hoje usam a ferramenta para regularização, tá? Perfeito. Acho que a gente pode Boa. fazer o encerramento, né? Aproveitar esses 5 minutos finais. Boa. Não, sem Aqui, dúvida. vamos deixar aqui. Acho que tem aqui, como até o Poian já tinha colocado, tem esse QR Code, tá, pessoal? Que acho que quem tiver interesse aqui pode deixar o contato. A gente também vai consolidar todas as perguntas e mandar o material completo para vocês. E também, de novo, quem tiver interesse, deixa o contato, que a gente vai entrar em contato, explicar mais como é que funciona o processo, falar um pouco mais dos detalhes e enviar os materiais que forem necessários, tá? Eu gostaria de agradecer também, de novo, assim, eu sei que a gente está vivendo uma correria de final de ano, tem jogos da Copa aí que estão mexendo no calendário de todo mundo, então separar um tempo da agenda para a gente conversar aqui é sempre um desafio, e acho que vocês se propuseram a escutar um pouco a gente, a ouvir aqui, bater esse papo, então, assim, obrigado pela oportunidade, espero aí que vocês tenham sucesso nos negócios de vocês e a gente se fala mais vezes. Boa, muito Perfeito. obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Fiquem tranquilos, tá? Porque todo mundo que estava inscrito, a gente tem os contatos por e-mail aqui. Então, todo mundo que participou, estava inscrito, vai receber o material. Obrigada. Bacana. Até mais, gente.